Bom dia, família. Agora sim, graças a Deus. Bom domingo para todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Em nome de Cristo Jesus, graças a Deus. Mais um domingo, mais uma semana, né? Então, bom primeiro dia da semana para todos, boa semana para todos. Uma semana de primeira não começa na segunda. Nós estamos aqui para o nosso encontro dominical para conversar sobre princípios, sobre valores, sobre como nós podemos fundamentar bem, como nós podemos começar bem os processos da nossa vida, tá bom? A palavra de Deus nos garante, presta atenção nisso aqui: quando as raízes são santas, todos os ramos o são. Quando as primícias de uma massa são puras, toda a massa o é. Então nós estamos aqui para garantir fundamentos, princípios. A palavra de Deus diz que um processo bem construído começa com a fundamentação. Esse foi o grande engano do diabo na nossa vida. Ele colocou Deus como expectativa e não como referência. Amém? Então nós estamos aqui para buscar referência, revelação de Deus, começar todos os processos da nossa vida a partir de revelação, a partir da palavra, né? Tudo começou com disse Deus, haja luz. Então a palavra de Deus é luz, é orientação, é o princípio de todas as coisas, tá bom? Durante a semana nós temos os nossos encontros aí de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na viração do dia. Temos uma mesa preparada na viração do dia, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. E no domingo, nesse momento dominical aqui, começamos a nossa semana às 8 horas da manhã, buscando mesmo revelação, direção, orientação de Deus para a nossa vida. E aqui a gente trata de princípios, né? Durante a semana a gente está sempre procurando uma teologia aplicada, algo que seja assim de conotação prática na nossa vida. A palavra de Deus diz que a graça nos salva educando a viver. Então nós vamos buscar ensinamento, direção, instrução para como ter uma vida realmente orientada pela palavra. E aqui a gente quer entender aqueles pontos, aqueles elementos que são essenciais, fundamentais na construção de processos bem-sucedidos, tá bom? Então é um grande privilégio, tem sido maravilhoso, é um esforço que nós estamos aqui empenhando na construção de vidas saudáveis, amém? De uma vida realmente orientada, dirigida, fundamentada na palavra de Deus. Meu Deus, tem alguém aqui compartilhando com a gente aqui lá da Índia. Meu Deus, um forte abraço, Luedri, lá na Índia, muito bom. Olha aí, que grande privilégio, né? Uma semana de primeira não começa na segunda. Vamos ter uma palavra de oração aqui. Vamos estar buscando mesmo assim orientação, direção do Espírito Santo do Senhor, amém? Para a nossa vida, para que a nossa vida seja de fato orientada, fundamentada, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, segundo a sua palavra. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia renovadas sobre a nossa vida. As misericórdias do Senhor renovadas sobre nós são a causa de não sermos consumidos. Então nós pedimos mesmo direção, orientação, revelação, instrução. Que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, que os olhos do nosso entendimento possam ser iluminados, para que nós possamos cumprir, exercer nossa vocação, segundo as riquezas do Senhor já concedidas a nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, quando a gente está falando aqui de princípios e fundamentos, nós estamos falando daquilo que é a vontade de Deus. E quando a gente está falando da vontade de Deus, é aquilo que é o propósito eterno de Deus estabelecido para todos os seus filhos. Então muitas pessoas às vezes confundem a vontade de Deus com vocações específicas. Não, nós precisamos conhecer qual a vontade para poder exercer nossa vocação. Então nós temos uma vocação que é eterna, que é a vocação, o chamado de sermos filhos de Deus. E dentro dessa vocação nós vamos exercer ministérios.
Então, e aí ministério, eu não estou falando de ministérios no sentido só eclesiástico, não. Nossos ministérios na vida, né? Então, nas várias áreas de atuação, nos vários momentos e lugares em que a gente exerce e cumpre a nossa vocação de sermos filhos de Deus. Então, a vontade de Deus é para que os seus filhos sejam instrumentos de revelação, de virtude, manifestação das suas virtudes em todas as áreas de atuação da nossa vida. Então, eu preciso conhecer essa vontade soberana, absoluta. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? É que todos nós, como filhos de Deus, em qualquer área de atuação, em qualquer momento ou circunstância, mesmo eu desempenhando aquilo que é o meu ministério, ou desempenhando qualquer outra atividade temporária, o que for, eu possa e você, nós possamos ser instrumentos, que é o que Pedro diz, ministros, sacerdotes de revelação, de manifestação das suas virtudes. E aí nós temos que cumprir alguns princípios, ou seja, essa vontade, ela está estabelecida em princípios, em fundamentos que são essenciais e que valem para todas as pessoas. Então, que venha o seu reino e que se faça a sua vontade. Qual é a sua vontade? Que todos nós, como filhos de Deus, como coparticipantes da sua natureza, sejamos ministros, sacerdotes de revelação da sua virtude. Então, a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam bem-sucedidos, é que todos os seus filhos sejam bem-aventurados, sejam frutíferos, sejam bem resolvidos, sejam plenos, sejam maduros, responsáveis. Então, que os nossos olhos sejam iluminados para que nós possamos compreender as riquezas. Então, Deus já disponibilizou tudo que é necessário para que você cumpra a sua vocação como filho de Deus, já foi disponibilizado. Então, a palavra de Deus diz que ele já entregou, ele já disponibilizou, ele já dispensou. Então, tudo o que é necessário à vida, tudo que é necessário para que eu e você possamos ser bem-sucedidos. Ou seja, ele nos colocou em terreno fértil próprio para que a sua semente floresça e se multiplique a 30, 60, a 100 por 1. É um processo crescente de multiplicação. Para que nós possamos gerar, para que nós possamos inspirar, formar, dar à luz pessoas de mesma natureza e de mesma vocação. Então é nisso que Deus é glorificado, que no exercício da nossa vocação nós possamos encher a terra com a sua glória. E o que significa encher a terra com a sua glória? Que eu e você sejamos geradores de frutos, que nós possamos multiplicar. Então qual é a vontade? O que é a vontade de Deus? A vocação de Deus para a nossa vida. Ele abençoou o Adão e diz o quê? Frutificai, multiplicai, enchei a terra. Ora, encher a terra de quê? De pessoas, de gente, de filhos e filhas. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele era o unigênito e ele mostrou qual é a vontade de Deus. Ele deu a vida para se tornar o que era único, se tornar primeiro de muitos irmãos. É isso que a palavra de Deus diz, o Evangelho de João diz. Ele sendo o primeiro se tornou, sendo o único se tornou primeiro de muitos irmãos. É nisso que Deus é glorificado. Que a nossa vida possa inspirar, possa ser referência, multiplicadora. Então, Deus não vai encher a terra com a sua glória, enchendo a terra de anjo ou de fogo, né? Vai encher de gente, multiplicar, para que em todo lugar, em todo canto exista lá um filho de Deus, uma filha, um filho de Deus, revelando as suas virtudes, como ministros. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação geme à espera, como quem está para dar à luz. Então a criação está para dar à luz o quê? A esperança da criação é que os filhos e filhas de Deus se revelem. Então Deus não tem outro propósito na sua vida nem na minha vida. O propósito de Deus não é a minha prosperidade financeira ou a minha prosperidade profissional. Não, Ele vai me dar prosperidade financeira, profissional, o que for preciso.
para que eu possa ser próspero que na multiplicação de filhos e filhas de Deus. Por isso que ele abençoou o Abraão e disse: Abraão, eu vou te dar uma descendência, então na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, de novo, Deus está repetindo esse princípio lá com Abraão. Então não se iluda, Deus quer multiplicar você. Então não é empoderar você, não é enriquecer você. Deus quer o quê? Prosperar você, de modo que você seja parte de uma família que cresce, que se amplia, que se multiplica. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui agora a gente vai tratar de um princípio para quebrar uma maldição. Quebrar mesmo assim uma fortaleza na mente das pessoas. A palavra de Deus é poderosa para destruir fortaleza. Então tem muita gente que está com fortalezas, está com muralhas aprisionando o seu entendimento. Então eu vou ler aqui para vocês, certo? Em Gálatas, no capítulo 4, porque hoje nós vamos falar sobre o princípio da adoção. A adoção é um princípio, e o princípio da adoção vale para todos os cristãos, todos. Nós precisamos, é por isso que o Paulo diz lá aos Romanos: Deus nos concedeu espírito de adoção. Deus não nos concedeu de novo o espírito de servidão, mas o espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba Pai. Então eu preciso entender que o que deve mover a vida de todo cristão tem que ser ensinado, instruído no princípio da adoção, que é o princípio do quê? Da multiplicação, o princípio da fertilidade. Todo filho e filha de Deus é fecundo. Fecundo para quê? Para gerar, para ser multiplicado em outras pessoas. Então, quando a pessoa fala assim, fulano de tal é a pessoa abençoada, o que mostra que nós somos abençoados por Deus? Onde está a manifestação da bênção de Deus na minha vida? É que eu sou um multiplicador de pessoas. Então, se Deus me concedeu patrimônio, se Deus me concedeu inteligência, todas as bênçãos, deixa Deus ministrar no nosso coração. Todas as bênçãos de Deus na vida de um cristão é para que nós possamos cumprir a nossa vocação em espírito de adoção, gerando filhos e filhas de mesma natureza, multiplicando, enchendo a terra de filhos e filhas. Então Deus tem o propósito de formar uma família, a família de Deus. Amém? Então aqui em Gálatas, presta atenção que isso aqui é uma coisa muito grave, forte, mas é libertadora, porque diz assim, digam-me vocês, Gálatas 4:21, digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Então o Abraão teve 2 filhos, e isso é uma figura parabólica. Então Deus permite na vida de Abraão essa situação lá com Agar e com a Sara, para mostrar 2 tipos de pessoa que existem no mundo. Então ele diz assim, então Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural. O filho da escrava nasceu de modo natural. O filho da escrava nasceu segundo a carne. Em outra versão. Mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Então tem 2 tipos de pessoa. Tem uma pessoa que é nascida segundo a carne, parida segundo a carne. E tem uma pessoa que ela é gerada segundo promessa. E a palavra de Deus diz que nós, os filhos de Deus, não nascemos da carne,
Não nascemos da vontade do homem, não nascemos da capacidade humana, não nascemos nem da carne nem do sangue, mas nascemos segundo promessa. Então ele está dizendo aqui, isso é usado aqui como uma ilustração, tá vendo? Falei, então essa situação de Abraão é uma figura parabólica, não é uma figura, não é uma fábula, é uma parábola. Aquilo de fato aconteceu, foi exatamente assim, para servir de ilustração para os dias de hoje. Então ele diz assim, ó, essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Então quando Deus deu a lei, quando Deus deu a lei lá no Monte Sinai, através de Moisés, a lei é um aio, ou seja, o rito, a liturgia, as regras, as coisas naturais. Existem leis naturais e leis litúrgicas, elas são um aio, é o mínimo, para que as pessoas não se percam totalmente. Então a palavra de Deus diz que enquanto eu não tenho revelação, eu vou viver de acordo com aquilo que são ordenanças naturais. É o limite mínimo do ser humano. Então o limite mínimo do ser humano é o natural, é o da carne. E aí ele diz assim, ó, uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Então, se eu não for liberto, se essa escama não cair dos meus olhos, se essa fortaleza não for destruída, eu vou atribuir a essa condição natural, a condição litúrgica, tudo mais na minha vida, um valor que de fato ela não tem. Porque a palavra de Deus diz que o homem e mulher, enquanto ele não tem revelação, em nada ele é diferente de um escravo. Então tem muito filho e filha de Deus que, porque não deixa Deus ministrar o seu coração, porque não está tendo o seu entendimento transformado, apesar de ser um filho de Deus, está vivendo como escravo, como era lá no... É isso que Deus estava fazendo lá, o que o povo estava vivendo lá no Egito. Por não ter revelação, o povo de Deus vivia em escravidão. Então tem muita gente, presta atenção no que eu vou te falar aqui hoje de manhã, tem muita gente, filho e filha de Deus, filho e filha de Deus, que está vivendo como escravo. E o que significa um filho e filha de Deus vivendo como escravo? Ele ainda está seguindo a ordem natural das coisas, e ele ainda não entendeu a promessa de Deus na vida dele. Então é muita gente sincera, honesta, dedicada e esforçada, que está querendo que Deus abençoe o seu natural, mas não quer viver de modo sobrenatural. Então o Espírito de Deus é para transformar o nosso entendimento, para que seja formado em nós o homem espiritual, que é sobre o natural. Então muitas vezes você está se esforçando e sincero, você é um crente sincero, mas por falta de entendimento você está vivendo como escravo. Porque você está querendo que Deus abençoe o seu natural. E você não quer ser levado pelo Espírito de Deus a uma transformação de entendimento para que você viva o sobrenatural. Para que você viva a vida segundo a promessa e não segundo a lei. Então muita gente acha que Deus vai abençoar o seu esforço, abençoar a sua dedicação, abençoar suas intenções. Não, mano. Deus já te abençoou para que você possa viver o sobrenatural. Então não busque, deixa Deus ministrar o seu coração, não busque a bênção de Deus para o seu natural, mas conheça a bênção de Deus para que você possa viver o sobrenatural, para que o Espírito de Deus te fortaleça no seu homem interior, para que Cristo, habitando em você, leve você ao sobrenatural. E o que é esse sobrenatural? Ele diz assim, ó, então, isso é usado como ilustração, são duas alianças. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, presta atenção na promessa de Deus.
Regozije-se você que de modo natural não pode ter filhos. E que você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada ou estéril do que aquela que tem marido. E diz: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido, deixa Deus ministrar o seu coração. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, presta atenção no que o Espírito vai dizer para nós essa manhã aqui. O filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora, se liberte da escrava com seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Eu vou te falar o que anda acontecendo. As pessoas, elas inculcaram de ter os filhos dela a hora que elas querem, do jeito que elas querem, quando elas puderem. Então as pessoas, cristão, gente crente, honesta, sincera, dedicada, gente de Deus, está entendendo a questão da geração de filhos como uma coisa natural. E assumiram o controle disso, está se tornando uma paranoia, uma loucura. Ou é gente adotando a esterilidade para só ter filho quando acha que dá. Homens e mulheres que assumiram o controle da natalidade de maneira absoluta. Porque querem ter filhos o quê? Naturais. Filhos segundo a sua capacidade. Eles pensam que vão criar filhos de acordo com a sua capacidade. Então, no fim, esses filhos são filhos do quê? São filhos da sua capacidade, são filhos do seu dinheiro, são filhos do seu diploma, são filhos da sua competência, são filhos da sua estabilidade financeira. Então eles são filhos de quem? Da sua carne. Eles são filhos de um pensamento que escravo, porque você está pedindo que Deus abençoe a sua condição escrava. Então não é uma relação de fé com Deus, é uma relação de expectativa, de crença. Então você acha que Deus é que vai abençoar seus esforços, mas no fim os filhos são de quem? São seus, no seu momento, na sua hora. Filhos da sua vontade, da sua capacidade, da sua carne. São filhos de quem? Da H, da escrava. Gerados de maneira o quê? Natural. Então alguns casais estão optando por isso. Depois, muitas vezes, quando eles finalmente querem ter, eles não perceberam que investiram anos na esterilidade. E aí é um povo invocado, é um povo assim... escravizado dessa ideia da paternidade, da maternidade de modo natural e não por promessa. Os filhos que Deus quer que a gente gere são filhos de promessa, são filhos de eternidade, são filhos de uma relação. Por isso que Paulo, escrevendo lá aos Efésios, ele diz assim: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos de quê? Por adoção. A última palavra, deixa Deus ministrar o coração, a última palavra do Velho Testamento, o Velho Testamento encerra com a seguinte palavra: nos últimos dias virá o espírito de Elias, para que os pais se convertam, para que os pais adotem seus filhos, e para que os filhos se convertam, adotem os seus pais, para que eu não fira a terra de maldição. Isso quer dizer o seguinte, que Deus só tem filho por adoção. Adoção não gera uma categoria de filhos. Adoção não é uma forma alternativa de gerar filhos. Adoção é a forma divina de conceber filhos. Porque os verdadeiros filhos só são filhos com base numa palavra empenhada, num compromisso assumido. Por isso que o Velho Testamento fala de conversão de pais a filhos, de filhos a pais. E o Novo Testamento, que começa lá no livro de Mateus, fala daquele que vem a ser o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que vai reinar sobre toda a terra.
E ele tem essa autoridade porque ele é filho por adoção de José. Jesus não é o filho de Davi, Jesus não é o leão da tribo de Judá, Jesus não é o rei de Israel, porque ele é filho natural de Maria. Mas é porque José o adotou como filho. Então o Espírito Santo está gerando por promessa. Então Jesus não é um filho natural, Jesus é um filho sobrenatural. E é assim que Deus quer que todos os filhos dele sejam. Gerados segundo uma promessa, num kairós de Deus, num tempo de Deus, segundo a sua vontade. Para que os nossos filhos não sejam gerados nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Então nós somos instrumentos de cumprimento de uma promessa. Então, nós não temos que colocar, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes a gente acha que a promessa de Deus é para abençoar o que nós fazemos. Não, a promessa de Deus é que nós possamos fazer segundo a sua promessa. Então a promessa de Deus não é para abençoar o que eu faço. A promessa de Deus é para garantir o que eu faço. Então a promessa de Deus é uma garantia de que eu vou fazer aquilo que já está estabelecido. Então eu sou o quê? O instrumento de manifestação, de materialização de uma vontade eterna. Então o Velho Testamento termina dizendo que nos últimos dias haverá uma conversão de pais a filhos e filhos a pais. O que é isso? Pais e filhos estarão convertidos, convergidos ao cumprimento da promessa de Deus. E aí o Novo Testamento começa com os pais, Maria e José, convergidos a serem os instrumentos de materialização de uma vontade. Deus não foi lá falar para o José, falou: José, eu estou com você, fica firme aí, na hora certa, quando você tiver condição, quando você estiver ganhando bem, um bom emprego, morando bem, casa própria, tranquilo, aí você conversa comigo, sua mulher vai ficar grávida. Deus não chegou lá para Maria e falou assim: Maria, é o seguinte, o José é um cara bom, vai nessa, vai ser um bom pai, tá tudo certo. Não, amados. Deus deu a notícia: vocês vão conceber, é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é a revelação de Deus. Deus chamou o Abraão e falou assim: Abraão, o que você está querendo? Abraão falou: ah, Deus, está tudo bom comigo, eu tenho uma mulher boa, bonita, jóia, está tudo certo. Não estava pensando, eu queria ter um filho, será que não dá para os próximos anos aí se eu arrumar um filho para mim não? Nada disso, amados. Deus chamou Abraão, falou: Abraão, eu vou te revelar a minha vontade para a sua vida. E é o seguinte, Abraão, você pensa que não pode ter filhos porque você já está impotente, você acha que não pode ter filhos porque sua mulher está estéril. E Deus falou para Maria: Maria, você acha que não é porque você aí é virgem, e José, você acha que eu não posso fazer isso? Não, e Deus falou assim: então, eu estou cumprindo a minha promessa e eu vou gerar através de você. É a promessa de Deus. Eu não nasci, a gente precisa entender, isso é que é adoção. Então por que Jesus é o rei de Israel? Porque ele é filho de José. Porque quem é herdeiro do legado do império de Davi, do reino, não império, do reino de Davi, quem é rei segundo a descendência de Davi é José. Porque é José que é da linhagem de Salomão. Então Jesus, deixa Deus ministrar o seu coração, Jesus não seria rei de Israel se não tivesse sido adotado de verdade por José. Então até o Jesus, o próprio Jesus teve que ser adotado. A adoção não gera um filho adotivo. A adoção gera um filho verdadeiro, não natural. Porque o filho natural não herda, não alcança. O que é gerado da carne
não alcança o espírito. O que é gerado da carne é carne. E às vezes você está querendo gerar da carne para depois transformar seu filho numa coisa espiritual. Não, o seu filho é espiritual se dentro de você, no seu entendimento, ele foi gerado de uma promessa e não da sua capacidade. Não gere da sua capacidade para depois querer que Deus abençoe o que a sua carne fez. Não vai acontecer. Então todo filho e filha tem que ser adotado, porque os filhos verdadeiros são os filhos por adoção. Então tem muito filho aí padecendo, tem muito filho aí órfão, porque ainda não foram o quê? Adotados. Então todo filho, para ser de verdade, tem que ser adotado. Então a adoção é um princípio para todo filho de Deus. Então todo casal de Deus só vai ter filho por adoção. Adoção não é uma alternativa para quem não conseguiu ter filho. A adoção é a única forma de ter filhos. Amém? Segundo o Espírito. Então, você só vai ter filhos verdadeiramente espirituais e filhos segundo a promessa de Deus se você adotar os filhos que Deus quer te dar e não ficar pensando que Deus vai abençoar os filhos que você quer ter. Então a adoção não é a forma de você ter os filhos que você não teve. A adoção é a única forma de receber todos os filhos que Deus quer nos dar. Porque todo filho de Deus é dado por promessa. Então você tem que buscar a promessa de Deus em te dar filhos. E aí, segundo a promessa de Deus, você vai ter o seu coração aberto para os filhos que Deus quer gerar através de você, e você vai adotar os filhos que Deus quer gerar através de nós por promessa. Então a bênção não está em Deus receber os filhos que eu quero ter. Não pense que Deus vai abençoar seus filhos. Fala devagar. Deus não vai abençoar seus filhos. Deus vai te abençoar com filhos. Que filhos? Os dele. Através de você. De modo que você vai receber o Filho de Deus através de você e da sua casa. Então a adoção é um princípio. E os casais hoje estão em crise. Os casais hoje estão fazendo opção de esterilidade. Depois estão entrando em ansiedade, estão ficando loucos da cabeça, porque não vai ter filho, ou porque descobriu uma dificuldade. Desencana, pelo amor de Deus. Deus está dizendo aqui, o escravo é aquele que é gerado de maneira natural. O livre é aquele que é gerado por promessa. Então o que está acontecendo? Nós temos muitos casais crentes que estão gerando escravos. Escravos do quê? Escravo da sua expectativa, escravo da sua capacidade, escravo da sua finança, escravo da sua condição, escravo das suas ansiedades. Porque nós estamos gerando filhos para satisfazer nossa ansiedade. Então é por isso que a coisa não está funcionando, porque tem muitos pais querendo que os filhos se convertam a eles, em vez de eles se converterem aos filhos. Tem muitos filhos querendo que os pais se convertam a eles, em vez de eles se converterem aos pais. Então nós temos que ambos nos converter à promessa, entender a promessa de Deus para a sua família, e que nós somos o cumprimento de uma promessa e não a expectativa de uma promessa. Glória a Deus, amados. Então Deus não tem filhos adotivos. Deus não tem filhos naturais e adotivos. Você nunca mais fala: ah, eu tenho filhos naturais e tenho filhos adotivos. Não. Todos os filhos de Deus são por adoção.
Porque são filhos gerados de uma palavra, de um compromisso, de uma fé aplicada, de uma certeza revelada. A promessa, a palavra, o propósito eterno de Deus. Não queira ter filhos naturais. Não queira ter filhos da sua natureza. Porque eles serão escravos. Mas tenha todos os filhos que Deus prometeu te dar. Abra o seu coração para isso. Cada filho da sua própria natureza vai perseguir um filho da promessa na sua vida. Sabe o que está acontecendo hoje? Os filhos gerados da carne são os filhos da nossa ansiedade, da nossa competência, da nossa capacidade, das nossas expectativas. E eles estão perseguindo, eles estão matando, eles estão destruindo aqueles que poderiam ser filhos da promessa. Então muitas vezes aquele filho da promessa que está lá gemendo dentro do seu filho, ele está sendo esmagado pela ideia de que ele é filho da sua carne. Então existe às vezes lá na cabeça do seu filho uma mentalidade escrava, perseguindo, destruindo, corrompendo, gerando ansiedade, medo, conflito, escravizando lá, aprisionando um filho da promessa que precisa ser revelado. Que todos os nossos filhos sejam filhos da promessa, da fidelidade, que a gente seja instrumento para parir, para dar à luz o eterno, e não Deus lá como abençoador do nosso temporal. Adote os seus filhos. Adote os filhos que você já tem e adote aqueles que Deus quer te dar. Abra o seu coração agora para ser instrumento de adoção para todos os filhos que Deus já te deu e aqueles que Ele ainda quer dar. Não espere para adotar quando você achar que é estéril. Que a sua carne seja estéril e que seu espírito seja fértil. Que você não queira dar à luz da sua carne. Peça hoje que Deus esterilize a sua carne, para que você seja fértil no Espírito, para que tudo que você gerar seja segundo o Espírito e não segundo a sua carne. Filhos por adoção não são uma alternativa para filhos da carne. Filhos por adoção são a perspectiva para libertar filhos da carne. Assuma uma palavra. Entenda que esse filho não nasceu de um acidente. Ele não nasceu de uma circunstância. Ele não nasceu de um desejo. Ele não nasceu de um erro. Mas ele é fruto de uma promessa. Ele foi gerado na eternidade. Às vezes até contra a sua própria vontade. Às vezes você está tendo luta aí com o seu filho porque você está achando que ele nasceu de uma coisa errada, um trem errado, e ainda que você estivesse em equívoco, em erro, entenda e creia na promessa de Deus para a vida do seu filho e dos seus filhos, para que eles sejam libertos, para que seus filhos sejam libertos das suas culpas, das suas ansiedades, para que os seus filhos sejam libertos da sua escravidão de mente e possam encontrar em você e na sua fé a perspectiva da promessa. Isso é um princípio. Isso não é uma alternativa. Adoção é um princípio essencial, condicionante da identidade e natureza de todo filho e filha de Deus, que são segundo a promessa e que não nasceram nem da carne nem do sangue. Amém. Então recebe isso hoje. Seja liberto dos seus medos, das suas ansiedades, das suas culpas. E entre agora você, junto com a sua família, seus filhos que Ele já te deu e que Ele ainda vai te dar. Se você está lutando contra problemas de esterilidade,
está escrito que mais serão os filhos da mulher estéril do que daquela que tem marido que é fértil, porque são filhos de promessa. Se você está lidando com ansiedade, com medo, escravizada aí de um punhado de coisa, com medo de dar de engravidar fora de hora, em nome de Cristo Jesus, seja liberto agora, você, sua casa, orem agora, coloquem sua vida aí diante de Deus e sejam libertos, para que você não possa dar à luz escravos, e para que você não pense que por ser estéril você não pode gerar filhos em Deus. Mas como Sara foi visitada por Deus e gerou, foi instrumento de geração de salvação, como José, que não entendia como é que Deus podia fazer aquilo, assim seja na sua casa, na nossa casa. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que haja libertação na sua vida hoje de toda ansiedade, de todo medo, de toda amargura. E que a palavra de Deus se cumpra, que nós possamos nos converter aos filhos que Deus quer nos dar. E que você, com filho, também seja convertido aos processos de Deus na sua vida. Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque não há estéril na tua casa. Não há estéril entre os seus. E o Senhor nos abençoou para conceber, não da carne, mas do Espírito segundo promessa. Que haja hoje libertação na vida dos irmãos e irmãs que comungam agora desse momento. Para que eles sejam libertos, ó Deus, da escravidão da carne, para viver na dimensão do Espírito. Que todos nós recebamos esse espírito de adoção para viver segundo promessa e não para continuar vivendo segundo aquilo que é natural. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho e a comunhão, a fertilidade, a fecundação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje, sempre, em todo lugar. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, naquela mesa preparada na nossa viração do dia. Em nome de Cristo Jesus. Forte abraço.